Boa noite, meus queridos irmãos. Eu estou iniciando a palestra de hoje, quarta-feira, para falar sobre a mediunidade de cura. No entanto, eu iniciaria para vocês dizendo uma passagem de Marcos, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E rogava-lhes muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Emmanuel nos ensina que Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável a cada um de nós. Nenhum ato do Divino Mestre Jesus é destituído de significação, segundo Emmanuel. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia de Deus. Atualmente, meus irmãos, no cristianismo redivivo, temos de novo um movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Os passes, por exemplo, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros de Cristo para os doadores e beneficiários, e representam a continuidade do esforço do Mestre Jesus para atenuar os sofrimentos do mundo, meus irmãos. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos pelo Mestre junto aos paralíticos, perturbados, agonizantes. Não. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer ainda, que é necessário, sobretudo, não desprezar-lhe a lição que nos deixou, continuando por nossa vez as obras do amor através de mãos fraternas. Onde existe a sinceridade, de atitude mental positiva para o bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus nos dias atuais. Não importa a forma exterior que se adote, meus irmãos, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Daí que hoje nós estamos tratando da mediunidade de cura. Essa mediunidade de cura como exatamente aquilo que está realmente acontecendo nesse mundo e que é bem diferente do que parece estar ocorrendo, tal como se expressa nas manchetes dos jornais ou nos textos convencionais. Apesar de já termos hoje universidades estudando e hospitais estudando essa matéria. E o que na realidade está ocorrendo é uma ansiosa busca da espiritualidade. Quer aprovem todas as pessoas ou não aprovem, estamos hoje em meio a um processo de transição para uma nova era. Aquilo que muitos estudiosos chamam de despertar espiritual. Este encontro do homem contemporâneo com o pensamento metafísico tem-se acompanhado de uma insistente busca da medicina alternativa, acupuntura, medicina antroposófica, bioenergética e principalmente as terapias ditas espirituais, inclusive fazendo tratamento em hospitais espirituais. Milhares e milhares de pessoas decepcionadas com a medicina convencional têm buscado nos centros espíritas e nos hospitais espíritas ou em outras correntes religiosas o restabelecimento de sua saúde, meus irmãos.
Daí a importância do estudo de diversas modalidades terapêuticas oferecidas pela Casa Espírita. Que modalidades são essas? Primeiro, a fluidoterapia convencional é o passe magnético da água fluidificada e da irradiação à distância, porque temos isso, inclusive muitas pessoas fantasticamente trabalhando isso à distância. Não vou citar nomes, porque não cabe aqui citar nomes, mas temos aqui, inclusive, grupos extraordinários que fazem tratamento à distância. São modalidades terapêuticas, onde se trabalha com fluidos curadores, encontrados em quase todos os centros espíritas. O segundo ponto é a assistência através dos médiuns receitistas. O médium receitista, que as pessoas não conhecem com esse nome, segundo Kardec, denominava inclusive médiuns medicinais, são aqueles cuja especialidade é a de servir mais facilmente aos espíritos que fazem prescrições médicas. Lembra o codificador que não se pode confundi-los com médiuns curadores. São médiuns receitistas. Por si mesmo, nenhuma influência tem na cura. Os benfeitores espirituais, dotados de conhecimento, meus irmãos, sobre medicina, que ditam através do médium, geralmente por psicografia, os medicamentos e a orientação que deve ser seguida para o seu restabelecimento. A maioria desses médicos receitistas trabalha com medicina homeopática, lançando mão também de chás, de ervas e drogas ditas naturais. Eu sempre aconselho que, para o corpo físico, o médico da terra, para o corpo espiritual, o médico da espiritualidade. Como um molda o outro, como eu sempre digo, curando o corpo espiritual, você tem larga chance de, com fé, merecimento e vontade, curar seu corpo físico. Agora, existem, inclusive, operações espirituais. Como é que se dá essa assistência espiritual direta no primeiro momento? Consiste numa atuação terapêutica, meus irmãos, dos espíritos sem a participação de nenhum médium. Talvez seja a mais comum das modalidades terapêuticas que nós conhecemos em benefício dos necessitados, sem que eles muitas vezes percebam. Essa modalidade pode desenrolar-se nos centros espíritas ou mesmo na residência dos enfermos. Quando nos desenvolvimento, nós vamos até lá para fazer um tratamento espiritual junto com os médicos da espiritualidade. Em determinadas situações, o doente é levado em corpo espiritual a certos hospitais, nas colônias, como eu já disse antes, no mundo extrafísico, e lá são submetidos a complexos processos de reparação perispiritual. E as operações espirituais? Essa modalidade terapêutica, meus irmãos, é muito interessante. Ela caracteriza-se pela atuação dos espíritos desencarnados incorporados, como a gente diz na linguagem comum, a médiuns específicos. No Brasil, inclusive, nós temos aí alguns conhecidos que ganharam muito destaque, como José Arigó, Edson Queiroz, utilizando-se das mãos dos médiuns ou de instrumentos cirúrgicos. Os cirurgiões desencarnados mobilizam recursos fluídicos diretamente junto ao corpo físico e espiritual do doente. Isso é verdade. Isso não é fake, é verdade, é fato. Interrogando sobre esse assunto, o próprio Divaldo, ele nos diz que devemos ter muito cuidado com isso. No entanto, olha a expressão que ele usa. Na minha forma de ver, diz Divaldo, trata-se de ignorância do espírito comunicante, que deve ser esclarecido devidamente, e de presunção do médium, que deve ter alguma frustração e se realiza desta forma, ou de uma exibição, ou ainda para gerar melhor aceitação do consulente, que, condicionado pela aparência, fica mais receptivo, já que os espíritos se podem utilizar dos médiuns que normalmente não os usam,
Não vejo por que recorrer à técnica humana quando eles possuem uma técnica muito superior. Está no livro Diretrizes de Segurança. O Jorge André, outro escritor espírita, o doutor Jorge André, médico e escritor espírita, adverte quanto à generalização desse tipo de modalidade terapêutica. Generalização, não digo que ela não seja utilizada, e deve ser bem utilizada e bem conduzida. Existem desajustes na prática desse tipo de tratamento que devem merecer por parte do solicitante uma análise cautelosa, porquanto os abusos são inúmeros e as mistificações que eu luto tanto contra, conscientes ou inconscientes, abundantes, porém, podem atrapalhar a vida de muita gente. É preciso ter cuidado. Isso está escrito no livro Psicologia Espírita. Com relação ao resultado dessas operações espirituais, o Dr. Jorge Andréa nos esclarece que elas vão depender dos fatores ligados ao próprio médium e ao doente. Os primeiros se relacionam à seriedade, honestidade e de princípios de moralidade. Fatores relacionados aos doentes são a fé, o merecimento e a programação kármica dele. Nem sempre se consegue resultados positivos. Não é assim. O sino toca de lá para cá. Se você tem uma programação kármica para aquela doença, podemos aliviá-la, podemos lhe dar uma sobrevida, podemos fazer com que você passe algum tempo em tratamento, mas é uma programação kármica. E depende muito do seu merecimento e da sua vontade. O Espiritismo e o médium curador nos dias atuais tem uma coisa bem interessante que eu preciso ressaltar aqui agora. A mediunidade curadora deve ser examinada tal qual qualquer outra modalidade mediúnica. Não é uma coisa anormal, extraordinária. Nesse sentido, o médium de cura deve procurar canalizar seus recursos fluídicos para o bem, sustentado pelos princípios espíritas e pela moral evangélica. Aquele que se vê com esses dotes mediúnicos deve procurar nortear sua conduta a partir dos seguintes itens. Primeiro, deve se vincular a uma casa espírita. A maior parte dos problemas observados com os médiuns curadores reside no fato de não se submeter ao regime doutrinário de uma casa espírita. Muitas vezes opta por um trabalho isolado, quando não constrói seu próprio centro espírita, estruturado em ideias errôneas e práticas inadequadas. Muitos inconvenientes seriam evitados, meus irmãos, se ele se integrasse a uma casa espírita como qualquer trabalhador de Jesus e amparado pelas forças dos companheiros encarnados e desencarnados, ele sofreria uma proteção muito mais efetiva e estaria longe de ser um obsidiado no futuro. O estudo sistemático da doutrina espírita ou da ciência espírita não se pode separar a prática mediúnica do estudo constante dos postulados espíritas. Sem esse conhecimento doutrinário, facilmente o médium cairá nas malhas de espíritos da sombra e de pessoas inescrupulosas e aproveitadoras. Agora, prestem atenção nisso. Gratuidade absoluta. A doutrina, a ciência espírita não se coaduna com qualquer tipo de cobrança por prestação de serviço espiritual. A gratuidade está também relacionada com a questão melindrosa dos presentes e das doações para instituições, que muitas vezes nada mais são do que uma forma disfarçada de cobrança de recebimento de valores. Exercício constante da humildade o médium tem que ter. Allan Kardec severa que a maior parte do escolho, a boa prática da mediunidade é a vaidade e o orgulho. Eu sou o melhor, eu sou bom, eu curo, eu faço, eu fiz e aconteço. Nesse sentido, o médium de cura deve se conscientizar de que ele é apenas um elemento na complexa engrenagem organizada pelo mundo maior. Engrenagem esta que vai encontrar, meus irmãos, no Cristo, o seu condutor maior.
Mas qual seria, então, a finalidade das curas espirituais? Sabemos que o grande papel desempenhado pelo Espiritismo, pela ciência espírita, está relacionado, meus irmãos, à moralização da humanidade. O objetivo maior é esse. Assim sendo, pergunta-se por que assume a doutrina espírita compromisso com curas espirituais? Qual a finalidade da existência de médiuns curadores? Quem responde é o próprio Divaldo. Divaldo Franco responde assim: a prática do bem, do auxílio aos doentes. O apóstolo Paulo já dizia: uns falam línguas estrangeiras, outros profetizam, outros impõem as mãos. Como o Espiritismo é o consolador, meus irmãos, a mediunidade sendo o campo, a porta pelas quais os espíritos superiores semeiam e agem, a faculdade curadora é um veículo de misericórdia para atender a quem padece, despertando-o para a realidade da vida maior, a vida verdadeira. Após a recuperação da saúde, o paciente já não tem direito de manter dúvidas sobre suposições negativas ante a realidade que ele experimentou, que ele passou. O médium curador é um intermediário para o chamamento aos que sofrem, para que mude a direção do pensamento e do seu comportamento, integrando-se sempre na esfera do bem. A maior religião que Cristo deixou para nós, fazer ao bem incondicionalmente, amar o próximo como a si mesmo. Isso me lembra, só para encerrar, hoje, eu fui dar um passe de cura pela federação com mais dois médios, e já contei, vou repetir a história, e a senhora disse: eu não bebo, eu não fumo, eu não vou a churrascarias, eu não vou a nada, por que eu estou tão doente? Ela estava tomada praticamente. Eu me virei para ela com toda a calma do mundo e orando, e lhe respondi: nesta encarnação, não, minha irmã. Essa sua doença de hoje decorre de atos e atitudes suas no passado. Por isso que se perguntou a Kardec: você trabalha muito, porque você está doente, você precisa parar. E ele desencarnou jovem. Jovem que digo, se 62 anos é jovem, é jovem. Então, o que é que acontece? Você está construindo o seu futuro. Não vem aqui para passar mais doenças. E no livro Forma Íntima, de Valdo Coelho de Anjos, dizem que os pensamentos nossos fazem com que cada órgão nosso sofra consequências de nossas atitudes, de nossos ódios, vaidades, mágoas, rancores e nossas doenças, a maior parte delas vem da nossa força psíquica, que é a maior energia que detém o universo. E assim sendo, meus irmãos, eu sugiro que vocês leiam o livro Diretrizes de Segurança de Divaldo e Raul Teixeira, Psicologia Espírita, do Dr. Jorge Andréa, e Mãos de Luz, de doutora Bárbara Brenner. Eu poderia sugerir mais outros livros, mas na próxima palestra de quarta-feira nós vamos falar sobre desdobramento, letargia, catalepsia, encerrando essa fase para passarmos para os estudos das obsessões. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.